No domingo, o Atlético visita o Sport pelo Brasileirão. Não tem mais chance de título, o Galo busca essa classificação direta para a Libertadores. O zagueiro Júnior Alonso. Alonso, precisa ter cara feia, mas precisa jogar também para sustentar essa cara feia sua, pô. Não pode ser panda, não. Ajuda aí, falando que o G4 é uma obrigação. Vamos ver. Claro que tem que ser valorizada. Claro que tem que ser valorizada, porque no ano passado, se não me engano, o Atlético ficou na 13ª posição. Nós hoje estamos, como disse e vou repetir, estamos sempre lutando aqui entre os primeiros colocados durante todo o torneio. Então eu creio que não estamos pior, e muito menos o trabalho que temos feito é pior. Sei que a expectativa era alta, sei que todos sonhavam com o título, nós também. Lutamos no começo por isso e treinamos diariamente para isso. Lamentavelmente não conseguimos ganhar, mas eu acho que não devemos tirar o mérito do trabalho que a equipe vem fazendo, porque sempre tentamos ser protagonistas, sempre tentamos conquistar as vitórias desde o começo em todas as partidas, jogar de igual para igual. Hoje temos a obrigação de vencer, como vocês bem disseram, poder garantir a fase de grupos, e para isso temos 2 partidas, no domingo e na quinta. Poder asegurar essa fase de grupos, e para isso temos 2 partidos, que é a do domingo e a do jueves. Entendi nada. Não tem ali a tradução, a azedaria, tudo. Ô, Gris, vamos no Rio, ué. Mas os atacantes que têm jogado nas costas dele têm conseguido rir bastante. Eles estão rindo, né? Como é que nós vamos fazer? Joga com protagonista. Eu tô com o Júnior Alonso nessa aí. Se você olhar para o Atlético hoje, para tudo que São Paulo fez, e falar, nada presta, está tudo errado. Não está tudo errado. Mas é que tem hora que você precisa mudar alguma coisinha, né, para não se expor tanto. E ele falou disso aí. Agora é correr para se classificar. Outrora brigava pelo título, agora é por uma vaga direta na Copa Libertadores. Ou seja, mudou o foco, mas precisa mudar o futebol também. Mas faltando 2 jogos, Everton, eu acho que não sei nem se justifica pensar em mudanças mais sérias. Mas vai jogar contra o, por exemplo, o Sport lá. Todo mundo está cansado de ver o Sport jogar. O Sport não vai encarar o Atlético lá. Mas, pô, você tá ganhando o jogo de 1-0 e tomar gol de contra-ataque. Me ajuda aí, ué. O Sport não precisa mais vencer no campeonato, né? Vai jogar com pouca responsabilidade. Talvez perdendo os 2, o Sport ainda se salve pela distância que conseguiu abrir. Mas é um time que vai jogar fechadinho. É mais um time que joga com 3 zagueiros. O Sport tem jogado com 3 zagueiros contra todo mundo, né? Não vai mudar para enfrentar o Atlético. Não vai ter o Maidana, né? Por questão contratual. Sim, mas muito provavelmente deve manter o trio de zaga ali. E é um time que aposta muito no contra-ataque mesmo. A gente viu isso aqui no Mineirão, né? O Sport veio aqui, só se defendeu. E deve ter um perfil muito parecido de jogo lá no final de semana. Mas assim, Everton, eu acho que faltando 2 jogos, depois de 8 meses tentando implantar uma ideia, tentando colocar os jogadores para jogar de uma maneira, ainda mais com essa saída iminente do Sampaoli, né? Se ele chegar no vestiário lá e falar assim, a gente quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos marcar mais lá atrás, vamos fazer um negócio diferente, os caras vão achar que ele tá ficando louco, ou então que ele largou, né? Que não quer mais conquistar os resultados. Então agora eu acho que é tentar se concentrar para errar menos na defesa, né? O Atlético tem errado muito defensivamente, caprichar um pouco mais também quando tiver com a bola para tentar somar esses pontos que precisa aí para ficar entre os 4 primeiros colocados, que é muito importante, Everton, muito importante, principalmente para o Atlético. Porque a gente já falou um pouco a respeito, né? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, quem tiver pré-Libertadores 2 semanas e Libertadores valendo vaga. O Atlético que está na iminência de perder técnico, o Renato tendo final de Copa do Brasil, por exemplo, né? O Renato que é o principal nome que tem sido falado, tendo final de Copa do Brasil até o dia 7 de março, ou seja, ele vai, caso seja ele o escolhido, vai chegar aqui no dia 10 de março, acho que dia 19, se eu não me engano, já tem fase de grupos pré-Libertadores. Então, para o Atlético, nesse momento, se classificar direto para a fase de grupos se torna ainda mais importante. O Gomide, ainda há riscos? Você acha que, pelo que o Atlético está jogando, nos últimos jogos aí, você teme pela vaga direta, Gomide? Há risco, especialmente pela fase em ascensão do Fluminense, né? O Fluminense fez um jogo seguro contra o Atlético. O Fluminense foi jogar contra o Ceará, venceu, eu não vou dizer que com tranquilidade, mas se impôs, né? Tá certo que contra-atacou mais, assim como buscou contra-atacar mais contra o Atlético também lá no Maracanã, mas fez um bom jogo contra o
o Ceará lá no Castelão, venceu. Agora não me foge a memória os 2 últimos jogos do Fluminense, né? A tabela do Atlético é favorável, né? Podemos dizer assim. Santos fora e encerra com Fortaleza em casa. O jogo do Fortaleza pode ser o Fortaleza dependendo do resultado para permanecer na Série A, né? Mas, por exemplo... E o Santos ainda brigando por Libertadores também, de certa maneira. Tem Sim. jogo hoje, né? O Vasco joga neste final de semana. O Vasco tem 37 pontos. O Sport tem 41. Se o Vasco perde, o Sport não tem mais chance de ser rebaixado, né? Porque restariam mais 3 pontos somente a serem disputados. Se o Sport consegue um empate contra o Atlético, ele praticamente se safa do rebaixamento. O Sport tem 42. Sim, mas é porque o Vasco chegaria nas últimas 2 até 43, né? Tem 37. Isso. O Vasco tem 37. Se ele vence 2, ele faz 43. Se os outros 2 também vencem, Bahia e Fortaleza, o Sport ainda tem chance de ser rebaixado. São mínimas, mas tem a possibilidade, né? Mas eu acredito que a questão é o desempenho do Atlético comparado ao desempenho hoje dos outros times, né? São Paulo voltou a vencer aí, venceu um adversário duro, o Grêmio, fora de casa. O Atlético não vence fora de casa, né? Nos últimos jogos. Há quanto tempo o Atlético não vence fora de casa? Foi jogar contra o Goiás, perdeu. Foi jogar contra o Fluminense, empatou. Eu não me recordo aqui de cabeça qual foi a última vitória fora de casa do Atlético. Então... Contra o Atlético Paranaense? Corre, acho que foi. No Atlético. Acho que corre o risco sim, Everton. Tem de encarar com seriedade. Agora, o quanto todo esse ambiente aí de incerteza envolvendo o São Paulo vai pesar dentro de campo, só quando a bola rolar. Aliás, você falou do Sport aí, ô CJ. Do Sport para baixo, só fez 2 vitórias contra o Coritiba. Perdeu ponto para todos os outros. Preocupante. Do Sport para baixo. E além de tomar muitos gols, teve o porco magro que sujou a água, né? Mas foi responsável, talvez, pela situação atual do time aí, de não estar mais à frente. Mas isso aí teve para todo mundo. Mas o do Atlético... O Sport acabou de ganhar do Inter lá no Beira-Rio. Eu sei, você falou disso ontem. No Só que é uma coisa que chama a atenção. Você pega do 14º para baixo, você conseguir tomar 6 pontos. Só de um dos times que luta contra o rebaixamento. Eu sei, assim. É um negócio que chama a atenção. Isso pesa, mas chama mais atenção a campanha fora de casa do que perder pontos para esses times aí. É um campeonato atípico aí, né, que nós tivemos. Outros disputaram outras competições. O Atlético só teve essa para se concentrar. Um calendário mais tranquilo, vamos dizer assim. A campanha fora de casa do Atlético, ela é horrorosa. Aí pesa, na minha opinião, mais do que esse porco magro que sujou a água aí, Everton. Só completando aqui, que o Sport não vai ter, né, nem o Bruninho, nem o Maidana por motivos contratuais. Ele tem o retorno do Patrick, que estava suspenso, e só um ponto já tira ele. A última rodada do Sport tira ele do rebaixamento. A última rodada é contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, um empate lá já livra, porque essas contas que o Gomide trouxe aqui, se o Vasco chegar a 43, o mesmo número de pontos do Sport, o Sport tem uma vitória a mais que o Vasco. O Alexandre, como é que é o nome dele? Alexandre... Silva. Não é o Silva, não. Dessa vez foi o outro. Alexandre Nascimento está dizendo aqui, Renato Gaúcho e Éder Aleixo juntos no Atlético. Pimenta ficará pequena, hein? A cidade de Pimenta, lá onde o Éder tem uma casa lá. Pimenta ficará pequena.